Olá, o programa Saúde Integral de hoje vai falar sobre a importância da amamentação. O primeiro alimento que o bebê recebe é o leite materno. Ele é uma alimentação completa para o desenvolvimento e para a prevenção de doenças. Mas nem todas as mães conseguem amamentar seus filhos. Muitas são obrigadas a recorrer aos bancos de leite nas maternidades. A rede brasileira de bancos de leite humano é a maior e mais desenvolvida do mundo. São 206 bancos espalhados dentro e fora do Brasil. Só no ano passado foram coletados cerca de 175 mil litros de leite materno. E a equipe do Saúde Integral foi conhecer o trabalho realizado dentro do Hospital Leonor Mendes de Barros, em São Paulo. O banco de leite da maternidade é fundamental para alimentar os bebês que nascem prematuros. Acompanhe a matéria. Todos os dias, estas e outras mães vêm à maternidade Leonor Mendes de Barros, na zona leste de São Paulo. A missão delas é cuidar dos filhos, que nasceram prematuros. O carinho da mãe é fundamental, mas a ajuda mais importante no começo da vida é o leite materno. Meu bebê nasceu muito prematuro, ele é uma criança de 24 semanas. Então, no princípio, eu não conseguia tirar meu leite, agora eu estou conseguindo, graças à orientação da doutora também. No início, Fidelina precisou da ajuda do banco de leite da maternidade para alimentar o bebê. Agora, ela é uma doadora. Você usou leite do banco para amamentar o seu bebê. Como que isso ajudou? Isso ajudou bastante porque no princípio eu não conseguia tirar, mas agora ele tomou desse e ajudou bastante, graças a Deus. Alguns desses bebês têm poucas horas de vida. Eles precisam de cuidados especiais da equipe médica e do leite materno. O problema é que muitas mães não têm leite e precisam da ajuda de doadoras. Se todo mundo tivesse a consciência de amamentar seu filho, de tirar o leite, doar para o banco de leite, o hospital não teria tamanha dificuldade. O bebê de Tereza Cristina também ficou internado aqui no hospital e precisou do banco de leite nos primeiros dias de vida. A partir daí, ela percebeu a importância de fazer a doação. Acho muito importante o leite materno, né, para o bebê. E outra é que o meu bebê também ele mama pouquinho. E como ele teve que ficar aqui internado no hospital, tanto eles estão me ajudando quando eu não tinha leite, que agora eu tenho bastante, eu acho importante doar para outros bebês, né? A doutora Andréa é a coordenadora do banco de leite da maternidade. Ela acompanha de perto o desenvolvimento dos recém-nascidos e orienta as mães no trabalho de doação de leite. Toda mulher que amamenta o seu filho pode ser doadora. A maioria das mulheres que amamentam produzem mais leite do que os seus bebês necessitam. E o leite, esse leite que sobra, esse leite que o seu bebê não usa, é exatamente esse leite que nós precisamos. Hoje, o estoque de leite materno está muito baixo e a maternidade pede a ajuda das mães que possam doar. Quanto a gente puder doar, fazer uma criança que está ali feliz, uma mãe que não tem leite contente, isso é muito bom. E para falar um pouco mais sobre este trabalho, eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Lélia Cardamone, pediatra especialista em amamentação. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui nos ajudar a explicar mais sobre a importância da amamentação. Doutora, qual que é a importância de dar o leite materno ali desde a primeira mamada? Leite materno, desde a primeira mamada, ele representa para a criança já a primeira vacina. Ele não só nutre, mas ele vai preparar a criança para enfrentar o mundo. Dentro do útero, tudo estava adequado, mas fora é o leite materno que vai dar condição dela sobreviver. E esses benefícios se estendem para toda a vida da pessoa? Sim, o leite materno tem características de composição, não só de nutrientes, que é perfeita, por isso é um alimento único. Ele traz imunidade, ele traz fatores que ajudam a amadurecer o cérebro, a visão. Importante também para a maturação do aparelho digestivo, para a imunidade da criança. Então ela prepara a criança para o mundo, ajustando a produção do seu organismo à nova vida. E doutora, nós vimos na reportagem que qualquer mãe saudável pode ser doadora. Como que uma mãe faz para doar? Então,
O leite que vai ser doado, ela não tem que se preocupar, porque o leite é excedente. Depois que o bebê mama, a mãe ainda tem leite ainda sobra leite. Ela precisa aprender a fazer a ordenha, e ela esvaziando a mama, quanto mais foi retirado o leite, mais leite ela irá produzir. Então a produção do leite, ela é de acordo com a demanda. Quando o neném mamou e sobrou leite, a mãe vai produzir aquela taxa. Mas se, além do bebê ter mamado, esse leite excedente, ela doar, ela irá produzir quantidade aumentada de leite. Então, irá beneficiar o bebê dela e irá beneficiar outros bebês que nasceram prematuros. E por isso, a mãe, às vezes, não consegue ainda sugar, porque a produção do leite também depende que o nenê sugue. E nós vimos na matéria que ainda faltam, né, leite, estoque de leite em alguns hospitais. Por que isso acontece? Falta informação sobre o assunto? Qual o receio que as mães têm na hora de doar o leite? Eu acho que falta informação. Eu acho que esse papel de educação, de orientar, é necessário. E as mulheres sabendo que o seu leite, que ela despreza, que ela vai jogar fora, não vai utilizar, depois que quando a mama está muito cheia, ela ordenha, e o que ela faz com esse leite? Incomoda, está com muito leite, porque no início o bebê não dá conta de toda a produção dela. Então esse leite, esse excedente, ela pode entrar em contato com o banco de leite mais próximo da casa dela, e eles vão orientá-la como coletar, como se cadastrar para ser uma doadora. Ela vai ajudar muitas crianças, porque os prematuros dependem demais deste leite para ter uma sobrevivência melhor. Bom, daqui a pouquinho o Saúde Integral está de volta. Não saia daí com mais amamentação. Até já! O Saúde Integral está de volta, hoje falando sobre a importância da amamentação. Felizmente, o número de mães que amamentam no peito cresce cerca de 1,7% ao ano, mas há diversos fatores que podem atrapalhar a interação entre a mãe e o bebê. Mas antes de continuar a entrevista com a doutora Lélia, vamos ver a reportagem com a mãe que precisou mudar a alimentação durante 2 anos para poder amamentar o filho no peito. Nesta clínica na Zona Sul de São Paulo, um registro de histórias de superação. Mães que procuram ajuda para amamentar corretamente seus filhos. Logo que o neném nasce, no puerpério imediato, ela está muito ansiosa. Ela precisa de apoio, ela precisa ser acompanhada na sua primeira mamada. E a técnica tem que ser correta. Juliane e Leandro viveram um grande drama quando Luca nasceu. O Luca ele desenvolveu alergia à proteína do leite, devido na maternidade ter dado complemento para ele com leite de vaca. A partir daí, Luca começou a ter problemas de saúde. Durante 5 meses ele chorava muito de cólica e começou a evacuar sangue, né? Aí foi quando foi diagnosticada a alergia à proteína do leite. Mesmo sendo alimentado só no peito, Luca continuava com muitos problemas de saúde, porque a mãe consumia produtos derivados de leite de vaca. O que eu ingeria de leite e derivados acabava passando via leite materno, então o que eu comia acabava fazendo mal para ele. Com o acompanhamento e o apoio da doutora Lélia, Juliane começou uma dieta rigorosa. Durante 2 anos, não consumiu alimentos derivados de leite. Então eu tive que fazer toda a dieta de exclusão de leite e derivados, né? Demorou ainda um período de uns 30 dias para que saísse toda a proteína do meu organismo, né, do leite. Então ele ainda sofreu uns 30 dias de muita cólica, muita diarreia, evacuava muito sangue. E depois que eu excluí tudo, ele começou a ficar super bem, não teve mais sangramento, não teve mais diarreia. Bom, doutora, logo nos primeiros dias após o parto, acredito que seja assim, a mãe produz o chamado colostro. O que é esse colostro? Qual que é a importância dele para o bebê? O colostro é o primeiro leite e ele é fundamental porque ele vem
adequado àquela fase da vida que o bebê se encontra. Ele tem um nível de imunidade muito alto e o objetivo é preparar o bebê para sobreviver aos agravos que estão agora neste novo mundo para ele. Ele vinha numa situação que ele estava totalmente protegido e ele vai se expor. Então o colosso tem um nível de imunidade muito alto e ele é adequado à capacidade de gestão do bebê neste momento de vida. Ele protege todo o trato respiratório, o aparelho digestivo do bebê. Neste momento ainda está muito imaturo. E se ele receber uma proteína estranha, quando, por exemplo, a criança que recebe, como essa mãe comentou, uma fórmula que é o leite de vaca industrializado, mas é um leite de uma outra espécie. O corpo da criança, que está ainda também sem proteção adequada para se prevenir com alimentos que não preparados para ele, há uma sensibilização. Ele se sensibiliza com essa proteína. E esse leite que foi dado, mesmo que pouco, ele vai cair no sistema imunológico da criança, ela vai reconhecer como estranho e vai fazer anticorpos contra este leite. Mesmo que a criança depois vá ser amamentada, quando vier resíduos daquela proteína diferente que a mãe está tomando, como foi o caso, a criança pode, ao receber o leite da mãe e ver os resíduos, ela ter uma reação. Tem uma reação alérgica tão importante como essa criança teve. Muitos fatores podem prejudicar a amamentação, dentre eles as dores e as fissuras nos seios que podem dificultar bastante. Foi o caso da modelo Beatriz Teixeira Brasil. Beatriz tem 20 anos, trabalha como modelo e já é mãe de Sofia. Foi difícil, o começo foi bastante difícil. No começo da amamentação, Beatriz enfrentou muitas dificuldades. Nos primeiros dias eu tive bastante dificuldade, porque a pega estava incorreta, então machucou bastante minha mama. A inexperiência da maternidade trouxe problemas. Beatriz reclama que recebeu orientações incorretas na maternidade. Na maternidade eles falaram que eu deveria amamentar de 3 em 3 horas. Eles orientaram também que eu deveria dar uma mama só. Na verdade são 2. Na primeira mamada, dentro da maternidade, o certo, o ideal, é que ela recebesse orientação de apoio de uma equipe bem preparada, orientando a posição de mamada para mãe e criança, a pega correta, preparar a areola, não pode estar muito cheia de leite, pôr o bebê para sugar na posição certa, não empurrar a cabeça do bebê contra a mama. Beatriz frequenta regularmente a clínica da doutora Lélia. Acompanha o crescimento da Sofia e recebe orientações de como amamentar corretamente. Recebi toda a orientação necessária para poder amamentar e hoje é uma atividade prazerosa. Mesmo com tantas dificuldades, ela sempre fez questão de amamentar Sofia no peito. Tem todos os nutrientes para minha filha e isso aumenta ainda mais a ligação que eu tenho com ela. Você se sente mais conectada quando você amamenta? Sim, sem dúvida. Doutora, nós vimos na matéria, na reportagem, que a pessoa, quando ela não é bem orientada, ela pode sofrer bastante. A amamentação, em vez de um prazer, virá um sofrimento. Como essas dificuldades pelas quais ela passou poderiam ser superadas? Quais orientações a senhora dá no seu consultório? A primeira momento que a mãe recebe o bebê para mamar, ela tem que acertar a posição da mamada. Depois, a pega. A pega tem que ser correta. Não pode pegar o mamilo. O bebê tem que abocanhar a areola. A areola mamária, a maior parte da areola, pelo menos toda a porção posterior. Quando ele abre a boquinha, a mãe vai colocar a areola dentro da boquinha do bebê e aí ele vai fazer ordenha e não vai machucar. Quando põe só o mamilo, seria a ponta do esguicho. Então nem ele tira leite adequadamente e ele vai bater sempre na junção auréolo-mamilar. E é ali que faz a fissura que causa tanta dor. Excelente, obrigada pelas explicações. Doutora, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com Saúde Integral. Fica aí!
De volta com Saúde Integral, o assunto de hoje é a amamentação. No Brasil, cerca de 40% das crianças são alimentadas com leite materno até os 6 meses de vida. Esse número vem crescendo, mas está abaixo da média recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 90%. A doutora Lélia está aqui para nos falar sobre a importância de amamentar. Doutora, nós vimos na reportagem que a técnica ela é fundamental para uma boa amamentação. Quais são as orientações que a senhora dá em relação a essa questão que nós vimos, que é sempre importante dar os 2 seios, é isso, a cada mamada? É isso sim. O correto é que o bebê seja colocado na mama quando ele pede, quando ele tem fome, então esquema de livre demanda, conforme a solicitação do bebê. E a mãe, quando coloca o bebê para mamar, ele vai primeiro a mamar uma mama até ficar satisfeito. Quando ele já demonstra que ele solta, que ele está satisfeito, ela oferece de novo. Então ela coloca o bebê para arrotar, ainda dentro daquela mamada. Ele pode arrotar ou não, porque se a pega foi bem correta, ele quase não vai ingerir ar. É só quando ele faz ruído, né? Então tem que ser colocado para arrotar e depois disso ela vai passá-lo para outra mama. E ele vai receber um pouco mais de leite, ele vai retirar, como eu já comentei, o peptídeo supressor, ele vai permitir que a mama continue produzindo leite. E quando a mãe amamenta numa mama, vai saindo leite também pela outra, por ação do hormônio que libera o leite. E aí quando o bebê ele chega para mamar a segunda mama, ele já encontra com mais facilidade ainda esse leite. Ele mama mais um pouco, recebe também um leite com teor de gordura, e ele larga já saciado. É lógico que a segunda mama vai ser menos sugada, então vai ter mais leite do que a primeira que ele mamou. Então na mamada seguinte, ela deve então rodiziar. Aquela que foi a última será a primeira. E assim ela irá fazendo com frequência. A rotação do bebê também é muito importante de uma mama para outra, porque estimula o desenvolvimento dos dois lados para a criança, né? Ela tem contato, porque a criança ficaria sempre numa única posição e ela começa a ter preferência só por uma mama. Então é muito importante o rodízio durante as mamadas e garante a continuidade da produção do leite para o bebê adequado à sua necessidade. E até quando a amamentação é indicada, doutora? A recomendação é que a criança mame de forma exclusiva, ou seja, sem água, sem chá, sem chupeta, só o peito na boca do bebê até 6 meses. A doutora Lélia está aqui para nos falar sobre a importância de amamentar. Mas antes vamos assistir a mais o caso de 2 mães que tiveram problemas para amamentar suas filhas. Isabela e Mariana. As 2 meninas nasceram prematuras. Desde os primeiros dias, as mães passaram a ter muitas dificuldades com a amamentação. Ela, desde quando nasceu, na maternidade, eu fui orientada a dar apenas um seio a cada mamada. Isso aí prejudicou bastante o peso dela e o desenvolvimento motor dela. Durante 15 dias de vida, ela se amamentou por sonda. Depois, na maternidade, eles começaram a me orientar como que seria a amamentação. As meninas começaram a apresentar problemas de saúde. Foi aí que a família procurou o atendimento especializado. Estava muito caidinha, não sentava sozinha, que já era para ela estar sentando com 8 meses. E depois da orientação dos 2 seios que a senhora deu, ela já está até dando os passinhos, já está engatinhando, andando, falando algumas coisinhas. Quando você passou a dar as 2 mamas, você não precisou mais complementar, porque ela saía da mama. Peso e já começou a responder, né? Ficou mais ativa. Quando eu cheguei no consultório com a doutora, a Maria ela não acordava, ela era molinha, ela não reagia. Depois que a gente passou a dar as 2 mamas, ela começou já a ter um desenvolvimento melhor. Hoje ela já quer até falar. Com 3 meses ela já fica assim gesticulando, já querendo até conversar. Qual que foi a orientação que você recebeu da doutora? O que você precisou mudar na amamentação para ela conseguir pegar e conseguir se desenvolver melhor? Me aconselhou dar uma mama, dar as 2 mamas, né? Eu dou a primeira mama, ela mama, aí eu passo a segunda, ela mama um pouco mais, e na próxima mamada eu inicio pela que eu terminei. Você viu que a mãozinha dela agora começa a abrir,
ela abocanha toda a areola, o nariz fica livre nessa posição, a mãe não precisa segurar o nariz. E ela me ensinou também a questão da posição, que eu deveria dar mamar para ela sentadinha, né, com barriga, e segurar em posição de C a mama, né, e sempre segurar ela aqui assim, nessa posição de cavalinho mesmo. Daí ela mama bem direitinho, bonitinho, assim. Para nossa filha foi fundamental, e eu acredito até que se não tivesse sido essa orientação da mamada, né, completa dos 2 seios e tudo mais, hoje de repente a gente não estaria com a Isabela com essa vitalidade toda. A participação do pai é fundamental neste processo de amamentação. Robson não permitiu que Tamires amamentasse Mariana com mamadeira. Eu insisti, cheguei até a brigar com a minha esposa por causa da mamadeira. Não vamos dar. Ela vai ganhar peso no peito, tomando mamadeira, tomando leite materno mesmo. Segundo a doutora Lélia, é muito importante a criança ter contato com a mama da mãe. Em cada buraquinho, que a papila mamária, que nós chamamos o mamilo, em cada buraquinho por onde sai o leite, é altamente inervado. E dentro dele, quando o neném mama, o mamilo vai bater no céu da boca do bebê. E quando ele bate no céu da boca, ele também faz uma leitura de como o bebê está metabolicamente. Essa informação vai para o cérebro da mãe e o próximo leite que será produzido vai atender à necessidade metabólica do bebê. Por isso que o leite muda sua composição de uma mamada para outra. Em cada mamada do dia, de um dia para o outro, de acordo com a necessidade do bebê. Doutora, muito obrigada pela sua participação no programa, por nos explicar sobre a importância da amamentação. Eu que agradeço a oportunidade e esse programa está sendo educativo para as pessoas que querem saber sobre aleitamento materno. Muito obrigada. Bom, o Saúde Integral fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero você no próximo programa. Até lá!